tarde a todos, irmãos e irmãs que têm acompanhado o programa Aconselhamento Bíblico todas as quintas-feiras, neste horário. É para nós um prazer estar servindo a você, trazendo a instrução da Palavra de Deus, a suficiente Palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Nós temos tido este prazer ao longo de todo o ano e temos tido, então, a oportunidade de trazer temas relevantes que possam te edificar, que possam encorajar a sua vida, te animar, confrontá-lo com a palavra de Deus e também trazer orientações, instruções a respeito de como nós podemos dar passos em nossa vida cristã de uma forma a honrar e glorificar a Deus em tudo o que fazemos, em tudo o que somos. Nós estamos começando uma nova série no dia de hoje, intitulada Aconselhamento Bíblico e a Igreja Local. Nós estamos fazendo justamente este programa dado alguns pedidos de pessoas que têm ouvido, que têm acompanhado este programa ao longo do ano e têm feito perguntas como: o que é que eu faço para implantar um ministério de aconselhamento bíblico na minha igreja, na minha região, na minha cidade? Então nós, durante esses próximos, durante as próximas 4 quintas-feiras, nós vamos estar reunidos tratando do tema aconselhamento bíblico na igreja local. E para começar essa série, nós convidamos o pastor Carlos Bacotina. Pastor Carlos, seja muito bem-vindo. É uma alegria, um prazer tê-lo conosco. Pastor Carlos é pastor da Igreja Batista do Jardim Tremembé. Ele é formado no Seminário Batista Regular. Ele tem um bacharel em teologia tanto no Batista Regular quanto na Faculdade Quírios. Ele também tem um mestrado em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo e está doutorando em ministério pelo Dallas Theological Seminary. E ele é professor e diretor da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, onde ministra aulas e treinamentos em Águas de Lindóia todos os anos e alguns outros locais onde a ABCB tem servido em treinamentos de aconselhamento bíblico. E também é professor do seminário Logos, onde ministra disciplinas nesta área de aconselhamento. Além do mais, pastor Carlos tem desenvolvido este ministério, um centro de aconselhamento na sua igreja, ao longo dos anos, e por isso nós o chamamos, o convidamos para sermos abençoados, orientados, aconselhados a trazer à tona aqui este tema que é para servi-lo da melhor forma possível, encorajá-lo a desenvolver este ministério na sua igreja, onde você está. Então esta é a ideia, este é o objetivo do programa, dessa nova série que começa hoje. Pastor Carlos, eu estou muito feliz de tê-lo aqui conosco e novamente é um prazer, uma alegria para mim, o pastor Tiago, em poder ouvir o irmão e ouvir aquilo que Deus tem feito através da sua vida, do seu ministério, na área do aconselhamento. Você é um pastor e um pastor que tem caminhado com ovelhas, com pessoas, né, aplicando as verdades da palavra de Deus aos dilemas comuns da vida do ser humano. E eu gostaria de então começar esse papo, esse momento, te ouvindo, fazendo uma primeira pergunta. Eu gostaria de saber aí a história do aconselhamento bíblico na sua vida, no seu ministério. E nós conversamos já um pouquinho, mas eu gostaria que você trouxesse isso àqueles que estão nos acompanhando. Como é que você conheceu o aconselhamento bíblico? Como é que isso aconteceu na sua vida, no seu ministério? Então tá. Então, primeiramente, boa tarde a todos que nos acompanham. Espero que seja realmente um momento de edificação e adoração ao Senhor. E já agradeço, então, pastor Alberto, pastor Tiago, pelo convite e toda a equipe que está transmitindo esse nosso programa. Quando nós falamos de aconselhamento, eu posso dizer o seguinte: o aconselhamento bíblico realmente foi um divisor de águas
na minha vida. Eu ainda seminarista e já por influência do pastor Fernando Ferreira, que hoje está pastoreando a Igreja Batista em Tupã, ele me recrutou, ele era meu professor de grego, mas usou uma certa influência me trazendo para perto do aconselhamento. E a partir daquele momento, eu já estava acho que no meu 3º ou 4º ano de seminário, então eu comecei a buscar respostas, né, para o aconselhamento. E quando eu olhava outros pastores aconselhar, eu tinha como referência, por exemplo, nós tínhamos um pastor Wagner Amaral, muito bom conselheiro, né, e eu pensava, como que eu vou aconselhar? E era algo de se pensar, porque a gente fica naquela insegurança, e normal para um seminarista, e eu ficava imaginando como eu faria com determinados assuntos ou temas no que diz respeito aos problemas eclesiásticos, problemas da igreja, dos membros. E foi quando surge a ABCB com o pastor Fernando, a ABCB desde 94, já começando lá com o pastor Bill Moore, Flávio Zaledo, mas eu já estou falando aqui de 2004, né, 2005. E aí nessa interação você vai se aproximando, vai conhecendo. Nós não tínhamos tanto recursos como nós temos hoje. O que você tinha de aconselhamento era o conselheiro capaz, depois que veio Jay Adams, que é o pai, né, para nós, que começou, lógico, tem outros, né, mas no Brasil, principalmente, ele dá essa projeção, esse impulso. Então, é o que nós tínhamos na época. E você começa a ler, e aí vem o Autoconfrontação, um curso que foi realmente derramado, não foi espalhado, foi derramado no Brasil todo através da ABCB. E aí você começa a lidar com isso. Na formação, para mim foi muito bom, porque eu estava num período de formação. Formação ministerial, visão ministerial. E aí, até a forma como você prega, como você sobe ao púlpito, como você entrega as suas mensagens, ela começa a puxar uma linha de aconselhamento que, para nós somos pastores, sabemos que uma das grandes dificuldades para nós é, às vezes, aplicar ou trazer para próximo o conteúdo bíblico ao nosso rebanho, às pessoas. Então, isso foi muito bom. Como eu já estava com um outro pastor lá em Tremembé, eu era um segundo pastor, eu tive o privilégio de me dedicar a isso. Então, li bastante coisa, tive a permissão então, do outro pastor para começar um centro de aconselhamento, a buscar, e envolvimento, olhando. Confesso que eu ficava olhando para algumas igrejas, principalmente nos Estados Unidos, né? Daí a gente vai lembrar lá da igreja do Steve Byers de Lafayette. Fala, nossa, como que será? Será que um dia a gente vai ter tantos conselheiros assim? Isso foi impulsionando, foi motivando. Não foi fácil, a gente vai falar daqui a pouco algumas barreiras, né, algumas quedas, mas aquilo motivou. Então o aconselhamento realmente ele se torna um divisor de águas, no sentido de que qual caminho eu vou seguir dentro de uma carreira eclesiástica, se é que a gente pode chamar de carreira, né? Mas de servir ao Senhor através do aconselhamento em meio a tanta demanda que existe na igreja. E aí você percebe, é interessante isso, né? Você percebe que o aconselhamento ele ultrapassa essas barreiras da igreja e você começa a agir no evangelismo, você começa a agir no planejamento, na preparação, formação de liderança. Então, o aconselhamento parece que ele está presente em todos os ramos aqui, todas as ramificações da igreja. Então, para mim, aconselhamento foi o que mudou a minha visão, inclusive eclesiástica na época. Que bênção. Eu ouvindo você, no início do meu ministério pastoral, eu tive uma só disciplina de aconselhamento no mar de 4 anos. Então, isso é uma deficiência né, da formação teológica. Mas no primeiro, segundo ano do ministério pastoral, eu senti a ausência de alguma coisa. Né? As pessoas chegam
compartilhando as suas lutas, as suas dificuldades, e a gente fica assim, meio sem saber o que fazer. Foi aí que eu comecei a buscar o treinamento em aconselhamento. É interessante porque quando nós saímos do seminário, por exemplo, o que aconteceu comigo, eu falo isso abertamente para a minha igreja, eu pensei que eu ia mudar o mundo. Vai mudar agora. Eu estava achando até que Jesus não precisava mais voltar, que eu ia resolver tudo por aqui depois que eu saí do seminário. É brincadeira, né? Mas a questão foi que... É a síndrome do seminarista pós-formatura. É isso, ele acha que já é, né? Autossuficiente. É isso. Mas ele se envolve que ele nunca vai ser. É isso, exatamente. E aí eu comecei a perceber os problemas, porque não é simplesmente você pegar a palavra de Deus aqui, ó, tá vendo? É preto e no branco, é isso ou aquilo. E não é assim. A vida não é assim. A vida, ela é um processo. A ação do Espírito Santo, ela é totalmente, ou seja, essencial, fundamental. Sem ela não tem transformação. Eu já deixo isso bem claro, principalmente nós. O aconselhamento bíblico, ele tem um lado bom, mas às vezes nós vamos corrigindo algumas coisas, e muitas vezes podemos cair, a gente estava conversando um pouquinho off, numa idolatria de que você, a Bíblia, agora nós temos a Bíblia, e a Bíblia sim, viu? A Bíblia tem a resposta para todas as coisas, para tudo o que nós precisamos, mas o que transforma a pessoa é o Espírito Santo. A Bíblia aponta para o Senhor, mostra o plano do Senhor, leva o camarada que entende qual é o plano perfeito, entende o que é o pecado, entende quem é o Redentor, todas essas coisas, mas precisa da ação sobrenatural do Espírito Santo na vida da pessoa. E isso às vezes a gente esquece, né? Porque agora eu vou mudar, eu vou pegar o pastor Tiago, agora eu vou aconselhar ele e eu vou deixar esse homem um homem de Deus. E não é bem assim que funciona, né? Então, se o Espírito Santo agir, e ele vai agir através da palavra, sim, ele vai ser um homem de Deus. Então, nessa empolgação inicial, no começo de ministério, você percebe que não funciona exatamente como nós planejamos, como nós sonhamos. E aí eu acho que, inclusive, o aconselhamento nos ajuda a encarar essa realidade, encarar a confiança no Senhor. Deus é soberano, Ele está no controle, pronto, e qualquer outra coisa que eu pensar disso está errado, eu estou me colocando na posição de Deus. Então, foi muito bom para aprender. E uma coisa que o pastor disse então, nós não tínhamos, eu também tive uma matéria de aconselhamento, e você se sente despreparado, impotente à demanda, aos problemas diários, ao que está acontecendo. O pastor liga, toca seu telefone, pastor, é o seguinte, minha mãe não quer ir para o hospital agora porque ela acha que vai morrer mesmo, pronto, acabou. E agora, o que eu falo para essa mulher? Você fala, não. Ou então, meu filho, eu descobri que ele está viciado em pornografia. Ou não, eu atendi um caso, um menino de, na época, 11 anos, eu quero ser uma sereia. Ele pôs na cabeça dele que queria ser uma sereia. E agora, o que você faz? Eu lembro de um caso, eu estou até estendendo aqui, né? Eu lembro de um caso de uma depressão pós-parto, que a mãe conversando, ela não era da nossa igreja, era de um bairro próximo, e conforme ela falava da criança, que ela tinha acabado de dar luz, ela tinha ânsia de vômito, e ela falava assim, eu já tive vontade de afogar a criança, e você aqui assim, parado, você fala, e agora o que eu faço? Ligo para a polícia? Então você vai percebendo como que estava distante o preparo para lidar com certas situações. Mas como o aconselhamento é tão bom, em qual sentido? Porque ele também nos cria uma rede de amizade. Hoje eu tive que aconselhar uma pessoa talvez o outro irmão, um outro conselheiro não tem, mas ele pode me ligar. Eu falo, eu segui por isso, talvez isso aqui. E ele talvez tratou um tipo de caso, uma situação que nos ajuda. Então, hoje nós temos conselheiros. Na nossa época nós não tínhamos. Tínhamos bons conselheiros, homens de Deus sempre, tá? A gente não inventou a roda. E nem somos mas da forma como nós enxergamos hoje, como trabalhamos hoje, realmente a gente não tinha.
Acho que essa expansão também de tradução, né, que existe muita coisa em inglês, que foi ultimamente editoras, né, têm feito traduções, têm lançado os livros constantemente. Extraordinário. Exatamente. E aí essas séries que vem vindo, né, tanto da Fiel quanto da Peregrine e outras editoras, que trouxe mais conteúdo para que as pessoas pudessem realmente conhecer o que é o aconselhamento bíblico e aí então estudar e trabalhar com relação a isso. E eu faço sempre questão de dar honra à editora Nutra. Também. Do pastor Jairo, porque ele foi um dos pioneiros. Hoje nós temos a Peregrino, né? Nós temos outras, a própria Fiel, tem bastante, mas no início você tinha um livro aqui, outro lá, mas quem pensou e trabalhou para publicar livros na área de aconselhamento foi o Nutra. Pastor Jairo Cáceres. Bom, boa tarde, pastor Carlos, boa tarde, pastor Alberto. Boa tarde também para você que está aí em casa acompanhando mais um programa. Uma observação importante, você pode mandar a sua pergunta para o chat se você quer saber de alguma coisa sobre como implantar o Ministério de Aconselhamento Bíblico na sua igreja local. Nós estamos fazendo essa série de programas exatamente para ajudar pessoas que têm nos perguntado, mandado e-mail em cursos que nós lecionamos na Escola de Aconselhamento da IPP. As pessoas perguntam como que eu posso trabalhar isso, como que eu posso fazer, montar um Ministério de Aconselhamento ou um centro de aconselhamento. Então essa é a sua oportunidade para que você possa mandar suas perguntas e, quem sabe, né, das suas perguntas também possam surgir alguns outros temas relacionados aqui naquilo que a gente tem pensado. Então mande suas perguntas, participe e para que você possa também ser edificado e receber informação tanto de material quanto do processo como pode ser feito uma implantação de um centro de aconselhamento bíblico. Pastor Carlos, o Ministério de Aconselhamento Bíblico, eu acho que, assim como vocês, eu nem tive nenhuma matéria de aconselhamento bíblico na época do seminário. Eu tive introdução à psicologia pastoral e só depois que eu terminei o seminário que eu conheci o pastor Fernando, história parecida a nossa, pastor Fernando Ferreira de Souza, e aí tive contato com aconselhamento. Particularmente, isso impactou tanto a minha vida, não só ministerial, mas a minha vida particular, como eu era como pai, como marido, como pastor, como irmão, como eu lidava com a minha vida. E a minha pergunta é, a gente sabe que isso impacta a nossa vida, e quais são os impactos, ou o que tem sido você tem sido mais impactado trabalhando no Ministério de Aconselhamento, tanto no seu ministério pastoral, quanto também na vida da igreja? Quais são os dois maiores impactos? E eu gostaria de acrescentar uma coisinha. Nesse processo, né, falando aí, qual que é o impacto que se causa na igreja, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas só para a gente fazer uma introdução aqui, com a grande comissão. Porque assim, são vários impactos na igreja. Eu gostaria que você pudesse falar, dentre um desses, o impacto de se cumprir a grande comissão de Mateus capítulo 28, por exemplo. Tá, então vamos começar pelo pessoal, chegamos no Eclesiástico e vamos para a missão da grande comissão, certo? No pessoal, foi total, impacto total. Em qual sentido? Nós corremos um risco de sermos muito teóricos. E o aconselhamento bíblico, ele te proporciona uma autoavaliação, uma avaliação na qual você percebe se realmente você é um camarada teórico, para não chamar de legalista, mas teórico, ou se você vive Cristo. Então, o aconselhamento bíblico, dos impactos que ele causou na minha vida particular, pessoal, ele trabalhou que eu fosse mais misericordioso. Quando você começa a lidar com problemas das pessoas, você percebe que nem sempre que é uma pessoa, ela é do diabo, ela é pior do que Hitler. Não é isso. Tem muitas coisas envolvidas, tem uma história por trás, tem um privilégio ou não da ação de Deus na vida da pessoa, tem vários fatores. Só que quando eu olho pelo fator teórico, preto no branco, eu tenho dificuldade. E eu começo a achar até que eu sou melhor que aquela pessoa. Eu fiz um programa com a turma aqui
da igreja na terça-feira, e aí o Pedro estava participando, e nós falando sobre distúrbio da sexualidade, coisas assim, e eu falei de um senhor, um pedófilo, que ele violentava as crianças, e ele acreditava que com isso ele estava sendo instrumento de Deus, porque ele purificava a criança quando ele tinha aquele ato sexual com a criança, algo assim que a gente vai chamar satânico, perverso, maldoso, tal, e realmente era. Mas conforme eu fui conversando com eles, eu fui mostrando como se forma uma mente pervertida na área sexual. E eu disse pro Pedro: você é melhor que aquele camarada? Ou melhor, eu fiz a pergunta: você se acha melhor que ele? Eu falei: mas seja honesto. Daí ele falou: eu acho. Porque é isso que acontece com a gente. No fundo, eu sou um esposo fiel à minha esposa, eu pago as minhas contas, eu não passo nem no farol vermelho, só se for de madrugada, né? Então, o que acontece? Você olha para essa situação e você tem uma tendência de achar que você é bom. Aí eu começo a lembrar lá de Jesus, né? Bom só Deus, né? Só o Senhor. Então, o aconselhamento, esse impacto foi... teria vários. A gente poderia fazer um programa só de falar do impacto do aconselhamento na vida do Carlos, né? De tanta coisa que ele teve que mudar e está mudando, e ainda vai ter muito trabalho. Mas uma das coisas que eu gosto sempre de realçar é que ele me tornou mais misericordioso. De olhar para aquela pessoa, e com isso não muda a minha forma de enxergar e encarar o erro, o julgamento da pessoa, mas de entender que Deus pode transformar, que talvez seja o resultado até de não ter a graça sobre a vida da pessoa, uma graça como tem na nossa, e foi por assim. Esse é um ponto. De forma impactante na igreja, a nossa igreja não tinha. Por quê? Porque nenhuma igreja tinha, né? Nós temos pastores, conselheiros, pastores que, como a nossa igreja tinha realmente um pastor muito bom na área do aconselhamento, mas nós não tínhamos uma igreja olhando para o aconselhamento e falando: não, isso é importante para nós. Então, o impacto foi que hoje a nossa igreja já pensa assim, às vezes até partindo para algo que não deveria. Não, manda para o CAD, que é a clínica, né? Manda para a CAD lá que ela vai resolver. Não, vai para a CAD. Então, hoje a igreja olha e ela pensa assim: nós temos pessoas que podem te ajudar. Existe sim uma resposta para vários problemas comuns que talvez nós iríamos mandar para outros profissionais. Então, a igreja já encara isso. Então, isso foi um marco também para a nossa igreja, um impacto. E a igreja olhar: não, nós temos uma função. E em paralelo, várias pessoas começaram a despertar o interesse de serem conselheiras. Algumas tiveram condições, outras nem tanto, porque existe sim, todas as pessoas devem aconselhar, todas devem ser capacitadas pelo Senhor, todas têm a palavra do Senhor, mas existem formas e métodos que aí você tem pessoas que estão sendo treinadas para isso, certo? Então nem todas têm essa competência ou estão preparadas para isso. Então a igreja percebeu isso. E agora, pensando na grande comissão, isso foi fantástico, porque nós temos um lema hoje na igreja que é assim: queremos ser uma igreja relevante. O que é uma igreja relevante? Relevante e multiplicador, no final da frase, né? A gente gostaria que, se tivesse o arrebatamento hoje, né, nós batistas, o que acontece? A igreja sumiu a igreja, e o bairro ia olhar e falar assim: o que aconteceu? Cadê essas pessoas? Eles são importantes para nós. E isso fez com que a gente despertasse para ter uma voz no bairro, uma voz no nosso grupo. Então, por exemplo, você chega na nossa igreja, ninguém te conhece, e fala assim: poxa, estou assim, estou meio ansioso, estou com depressão, o meu vizinho é isso e tal. Nossa igreja pode te ajudar. E isso começou Então, com esse trabalho, evangelismo. Então, muitas pessoas começaram a chegar à nossa igreja por causa do aconselhamento.
E aí nós começamos a abrir outros ministérios. Por exemplo, hoje nós temos um ministério lá de esporte, né? Que envolve futebol, envolve jiu-jitsu, envolve outras coisas. E as pessoas, a ideia é que a gente, se elas apresentam algum problema, alguma coisa assim, quem não tem, né? A gente pode encaminhar para o aconselhamento. E aí você começa a cuidar da pessoa, ela se sente amparada, ela começa a ter um norte. Então isso é fundamental. Hoje é um ministério na nossa igreja fundamental o aconselhamento. E em outras áreas, vai ter o chá das senhoras, ali já surgem pessoas para passar. Então isso despertou para o evangelismo, despertou que a gente não ser igreja é diferente de ficar nas quatro paredes. Isso ajudou muito a nossa igreja nesse ponto. Nós temos uma pergunta aqui, e acho que vai casar muito com aquilo. Obrigado, Joana Cassiano, por sua pergunta. Ela fez uma pergunta, eu gostaria só de acrescentar algo, pedindo a sua licença, né, para acrescentar uma questão na pergunta. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se existe aconselhamento bíblico para adolescentes online, ou aconselhamento online para adolescentes. Junto com esta pergunta que ela fez, eu faço uma outra, que é: vocês praticam aconselhamento bíblico online? Quer dizer, hoje nós estamos vivendo um novo contexto, inclusive nós fazemos isso, né? Porque não pode sair. Mas, enfim, qual que é a parte do CAD, né, com relação a isso? E se isso pode ser eficiente, respondendo à pergunta dela, que se existe e se pode ser eficiente no trabalho de aconselhamento bíblico? Ok. Bom, primeiro o aconselhamento, ele não tem uma norma. Aqui, ó, fechamos aqui a nossa cartilha. Quem sai disso não é de Deus, não. Eu digo que o aconselhamento, você tem como se fosse uma grande arte, você tem uma tela, você tem os pincéis, ou seja, você tem a palavra de Deus, você tem uma situação, você tem a ação do Espírito Santo, mas o conselheiro, ele acaba dando um trabalho. Eu tenho um perfil mais descontraído, por exemplo, então vai ser uma forma. O pastor Tiago é mais sério, então... Não, você é mais contraído, eu sou mais sério. E aí a gente vai... Mas isso faz parte do aconselhamento de cada pessoa. Então, o que importa aqui é como você vai atingir o problema ou o coração da pessoa para que ela olhe para Cristo. Tá. Feito isso, colocado isso, agora podemos fazer aconselhamento com adolescentes? Veja, eu até mencionei isso, não sei se foi... agora em Manaus, ou se foi não lembro, se foi em Tupã. Eu sei que eu mencionei e me perguntaram algo parecido. Eu acho que o ideal, veja, o ideal é uma coisa, a prática é outra. Eu acho que o ideal seria que todos os pais, homens, fosse o conselheiro em casa. Então, por exemplo, se você tem um filho adolescente, que o pai pudesse aconselhar. E eu gosto dessa ideia de que nós trabalhássemos o pai para que ele aconselhasse esse adolescente. Certo? Talvez fizesse até junto, não teria problema com isso a princípio, mas para ensinar o pai, porque veja, se nós como pastores não tivemos dificuldade lá na nossa formação, imagine um pai que, né? Então, mas isso ajudaria o pai a ser o líder espiritual daquele filho. Porém, isso é o ideal. Olhando agora para a realidade, o que tem acontecido? Sim, nós aconselhamos adolescentes e fazemos trabalhos em parceria com os pais, quando possível, porque tem adolescente que o pai não é cristão, ou o pai não é da igreja, e coisas assim. Então, por exemplo, se você tem projetos na sua igreja que vem adolescentes de fora e você vai aconselhar, vai ser difícil você ter uma comunicação, um diálogo com os familiares. Então, sim, teremos normalmente aconselhamento com adolescente, porém, você amarra esse adolescente em alguns compromissos. Igreja, leitura da Bíblia, e assim vai, coisas normais do aconselhamento. Esse é o ponto. Aconselhamento online. Hoje, ele é fundamental. A CAD, o primeiro semestre todo, ela não interrompeu seus aconselhamentos, continuou com os aconselhamentos, mas online. Depois, nós não pegamos aconselhamentos novos. Por quê? Porque eu não gosto nem de dar aula online, tá? Eu dou porque eu sou obrigado, mas é o que Deus nos colocou, a situação é essa, e amém por isso, e ainda bem que tem esse recurso. Mas, mais uma vez, eu não acho o ideal, mas não vejo problema em fazê-lo.
Alguns missionários, por exemplo, que eu fiz em Rondônia, eu fiz em algum interior de São Paulo, nós fizemos alguns aconselhamentos, na época não era nem pelo Zoom, era pelo Skype. E foi eficiente, serviu, abençoou a pessoa, então funcionou, mas isso era exceções. Geralmente nós procuramos aconselhar ao vivo, pessoalmente, né? E presencialmente, e amarrar essa pessoa à igreja. Se não for a nossa igreja, mas a uma igreja. Porque aqui está já vai ficando as nossas dicas, né? Não existe aconselhamento bíblico solo, divorciado da igreja. O aconselhamento ele tem que estar aqui junto com a igreja. Então você aconselha uma pessoa, mas se ela não está inserida numa comunidade, num grupo cristão que pensa a Bíblia, daqui a pouco ela retornará. Então você aconselha por um período, mas ao mesmo tempo você vai fazendo com que ela crie raízes ou que ela crie laços dentro de um grupo. Se é da igreja, ela já é da igreja, tá? Então agora ela precisa se movimentar dentro da igreja. Ela precisa ser ativa dentro da igreja, ao passo que ela está sendo aconselhada aqui. Acho que eu consegui responder isso. Na sua palavra, eu me lembrei que o Deepak Raju, lá da igreja de Capitol Hill, né, igreja batista, ele define o aconselhamento bíblico como um discipulado intensivo, né? Assim, numa situação de crise, você está ali trabalhando, ajudando a pessoa com a palavra de Deus, mas depois que ela acaba o aconselhamento normalmente, né, tem um plano, né, tem um limite, ela é lançada na vida da igreja e ela continua a ser discipulada e treinada para discipular outros, né? Então, eu gosto muito dessa visão, né, que justamente une as duas coisas e coloca o aconselhamento bíblico como algo que acontece não separado da igreja, mas como um ministério da igreja para servir a igreja. A gente brinca entre os conselheiros que nós não fazemos terapias gospel. Nós fazemos aconselhamento para que a pessoa esteja dentro de um cenário, dentro de um contexto de igreja. Mas eu falo baixinho que o pessoal não escuta. Terapia gospel. Quando o pastor Carlos estava falando sobre a vida, né, experiência pessoal dele com relação ao aconselhamento bíblico, então algumas pessoas mandaram algumas questões aqui. E na verdade tem o Iedo, não sei se você conhece o Iedo. Conheço, Iedo Afonso. Pastor Carlos, não adianta, sempre tem um pastor Tiago em suas lives. Mas eu sou sem H, o Tiago é com H, existe essa diferença. É porque lá entre nós temos o pastor Tiago Moreira, né? E aqui pastor. E há outro comentário também da Ana Luísa que diz assim: infelizmente, quando você está falando do pastoreio, do cuidado, infelizmente muitos líderes não têm interesse em orientar seu ministério, eles fazem tudo. Sobre essa afirmação aqui, acho que é uma coisa importante de falar sobre isso rapidamente. Claro que existem, né, pessoas com características diferentes servindo nos ministérios, mas talvez como nós, no nosso passado, muitos líderes também ainda não tiveram a oportunidade ou incentivo ou tomar as mãos para dizer: vem aqui, eu quero te apresentar uma coisa que você não viu. Então, eu acredito sim que há a falta de interesse, às vezes, há um perfil ministerial, mas, por exemplo, olhando para o meu caso, eu fui entender o cuidado pastoral com a igreja local depois que eu conheci o aconselhamento bíblico. E quando a gente fala aconselhamento bíblico, né, obviamente não é a idolatria ao aconselhamento bíblico, mas é um retorno à palavra de Deus e à suficiência da Bíblia para tratar os corações, inclusive o meu. Então eu acho que não é só uma questão de falta de vontade dos líderes, mas também, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam assim: mas e quando o pastor da igreja não quer fazer aconselhamento bíblico? Eu sempre falo assim: olha, faz o seguinte, faz uma vaquinha, compra uns livros, faz a inscrição para ele numa conferência da ABCD, do Nutra. Se você tem mais dinheiro, manda ele para Lafayette, nos Estados Unidos, né, ter uma igreja. Então incentive ame seu líder, ame o seu pastor, a ponto de dizer: eu quero investir na sua vida. Então, acho que isso é importante, né, pastor Carlos? Eu acho, e aqui vai novamente a minha pitada de misericórdia,
eu não vejo assim como uma falta, assim, uma má vontade em conhecer. Porque você vai olhar homens de Deus que mantiveram o evangelho sendo pregado no nosso país por muito e muito tempo, e muitas pessoas foram convertidas ao Senhor, e hoje, inclusive, desfrutamos disso, esse cenário que nós temos hoje, devemos a essas pessoas. O problema que existe talvez seja a própria terminologia. Se você chegar para um pastor, qualquer pastor, eu vou te ensinar a fazer aconselhamento bíblico. Ele vai, nós que somos um pouco mais antigos, você é um pouquinho mais novo, né, pastor? Mas eu e o pastor Alberto já somos assim, já passamos por algumas primaveras a mais. Dizia assim: você não ensina o padre a rezar a missa. Lembra desse ditado, né? É o padre ou beata, né? É o padre. Né? Eu acho que era esse. A gente vai ficando velhinho, vai esquecendo, né? Mas você chegar para um pastor, ó, pastor, eu vou te ensinar aconselhamento bíblico, o pastor vai rir. Porque o que ele faz em si é um aconselhamento, ele aconselha segundo a palavra. Obviamente que existe um problema, que o aconselhamento bíblico, ele tem que trabalhar o coração, ele vai na raiz do problema. E muitas vezes o aconselhamento bíblico praticado, ele ficou no que você faz, no comportamento. E esse foi o problema. Mas quando você chega, pastor, vou te ensinar a fazer um aconselhamento bíblico. Aquele camarada fumava, agora ele não vai fumar mais. Pô, o que mudou? Se não mudou o coração, ele parar de fumar e talvez ele começar a tomar cachaça. Sei lá, estou inventando aqui. Então, eu acho que existe um pouco de desconhecimento sobre o que existe, que a gente falou, vou te apresentar algo novo, mas não é tão simples de apresentar algo novo, porque não é algo novo. E os termos não nos ajudam. O que tem acontecido é que a gente fala, aconselhamento noutético. Daí, opa, o que é esse negócio de noutético, né? Aí já tem chamado um pouco mais atenção. E, por incrível que pareça, os contras também estão fazendo um trabalho de divulgação do aconselhamento. Então, como aquele camarada vai lá e fala assim, não, o aconselhamento precisa disso ou daquilo, né? Eu não quero entrar no mérito das questões aqui, mas isso começou... Peraí, então... Qual a diferença? E isso chamou a atenção de alguns, que inclusive vão nas nossas conferências da BCB, que eles começam a perceber, então, o que é esse algo novo? O que é essa briga que está acontecendo que eu nem estou sabendo? E aí isso tem chamado a atenção. Eu acho que para essa pessoa, eu acho que o conselho seria ótimo, oferece os livros, mas tenha muito cuidado, porque você não pode chegar para um pastor e falar assim, pastor, você precisa aprender aconselhamento bíblico. Acho que não vai ficar legal, não. Isso é humildade, né, Carlos? É a sabedoria e a humildade de realmente falar de algo que foi, como você falou, né? Não inventamos a roda, simplesmente voltamos a praticar coisas que em toda a história da igreja se fez, né? Tratar as almas com a palavra de Deus. Eu gosto muito dos puritanos, né? Daí eu começo a lembrar de como que era a prática ou a vida na prática, que muito ajuda, quando eles trabalham muito com a consciência. Exatamente. Nós falamos aqui algumas vezes, né, pastor Tiago, pastor Carlos, do CAD, mas talvez você esteja aí um pouco perdido, né, com essa... Que nome é esse? Isso é alguma mágica, alguma coisa? Eu queria lhe perguntar, pastor Carlos, o que é o CAD? Como é que ele nasceu? Como é que ele se desenvolveu? Como é que tem sido o trabalho de vocês no CAD, os obstáculos, os desafios aí ao longo dos anos? Então vamos lá. Então a CAD é um ministério, o nome quer dizer Clínica de Aconselhamento e Discipulado. E aí, só para entender, você fala assim, mas o que é aconselhamento discipulado? Nós entendemos o seguinte, aconselhamento é um camarada que está com um problema específico e nós vamos determinar ali, vamos desprender uma força, uma atenção para resolver aquele problema. E o discipulado é caminhar com aquela pessoa durante um período para que ele cresça, amadureça. Então, seriam essas duas diferenças. E essa clínica faz as duas coisas. Desculpa, Carlos, interromper. Você poderia usar o exemplo do rio? Do rio, tá. Tem uma quadra e tal. Eu acho que o exemplo do rio vai fixar, porque fixou na minha mente a diferença ou a junção do discipulado
Que eu uso, inclusive, até todo mundo que já fez curso comigo e viu a ilustração do rio, não é minha, é dele. Então, você pode, eu vou pedir para o autor original contar a ilustração do rio agora. Então eu vou confessar um pecado, também não é meu. Eu aprendi isso com o Vyers, né? Em 2007, eu acho que foi isso. Se não foi perto disso. Então, como que funciona? Você tem uma vida, todo mundo tem uma vida, sem Cristo. Efésios, né? Vamos começar a ser bíblico agora, né? Nós estávamos perdidos, mortos, nossos deles pecados, era por natureza tal. Então, o que acontece? Todo mundo está fora, né, vivendo como se estivesse vivendo a sua vida. E de repente tem um rio, e esse rio, ele é sim o que a gente chama de a vida cristã. Quando você é convertido, você é jogado, né, imerso nesse rio. E o que acontece? Você começa a andar, a nadar, né? Na época eu uso um barquinho, às vezes eu falo nadando, né? Então você começa aqui a navegar por esse rio que é a vida cristã. O problema é que todo rio, o que ele tem? Se o cara está nadando, ou ele pode se enroscar numa curva. Bom, ele se enroscou na pornografia, ele se enroscou, sei lá, em alguma coisa, né? na ira, na ansiedade, e com isso ele não consegue continuar navegando ou nadando nesse rio. Então o que você vai lá? O conselheiro vai lá e ajuda ele a soltar-se desse enrosco e voltar para o meio do rio e continuar nadando. Isso é um aconselhamento. O discipulado é o quê? O camarada está nadando nesse rio, chega uma hora que ele dá uma cansada ou está muito forte, então vem alguém do lado e nada junto com ele, ou depende do exemplo, eu não sei qual exemplo você lembra, mas ou te dou um colete salva-vida, te coloco e vou nadando e te empurrando, eu sei que durante um período eu vou nadar junto com você até que você descanse, crie músculo, força para que você continue nadando nesse rio. Foi esse o exemplo, certo? Sim. Então tá bom. Então é essa a diferença que a gente entende de aconselhamento e discipulado, e que serve de uma forma bem simples, mas eu acho que realmente grava, né? O que é uma coisa, o que é outra coisa. Muito bem. Feito isso, pensando nisso, surge a CAD para discipular e para aconselhar. Como começou isso? Primeiro começou com a minha empolgação de mudar o mundo, né? Uma visão talvez míope, mas que serviu na época como combustível para mudar. E isso foi muito bom. Por quê? Eu lembro que eu cheguei pro pastor Wagner, né? Falei, eu quero montar um grupo de conselheiros, tal. E ele, calma, não é bem assim, tal, todo cuidado, né? Não, e eu já disse que nós somos italianos, né? Acho que eu falei em off que eu falei, né? E aí, não, vamos, é aquele meu jeitão. Tudo bem. Aí ele falou, então, vai, né? Vai. E foi uma época interessante na nossa igreja, que foi num ano que nós falamos, nós vamos usar esse ano para pensar o que é ser igreja. E acabamos com todos os ministérios. Acabou todos os ministérios. Esse ano nós vamos pensar o que é ser igreja e quais ministérios são úteis ou como deve ser a visão de igreja. Então a gente se reunia todo sábado, toda a igreja, e discutia por que nós temos que ter um berçário, por que nós temos que ter uma recepção, por que nós temos que ter uma comunicação, por que nós temos que ter isso, por que aquilo, quando, que horas, por que o nosso culto tem que ir assim, por que tem que... Então foi uma época muito de pensar o que é ser igreja. E aí surgiu a ideia de ter a clínica de aconselhamento. Um dos meus primeiros alunos, pastor Tiago Moreira, Celina, a esposa dele, a Fernanda, minha esposa, e eu lembro que nós tínhamos 17 alunos, sobraram só 3, pastor Tiago Moreira, Celina e a Fernanda, né? Por quê? Porque um se tornou pastor, depois o outro é a esposa do pastor e o outro é a esposa do outro pastor. Não tiveram muita escolha. Foi meio que... lógico que não, né? Então, e ao mesmo tempo nós fizemos, na época, o Jário me ajudou no sentido porque todo mundo que eu queria treinar, que eu percebi, esse camarada, ele está levando a sério, é comprometido. Pastor Jário, me arruma uma vaga no curso aí no Nutra. Ele me arrumava, então eu conseguia pôr sempre 2, 3 para fazer o curso o ano todo lá no Nutra. Tal. Então, esse foi aqui o pensamento inicial que aos poucos foi sendo moldado.
nós percebemos que, por ser algo que precisava de muito comprometimento, nós marcamos um dia. Então, nós vamos nos reunir durante um ano, todo sábado, sem aconselhamento, mas todo sábado nós estávamos lá para estudar aconselhamento. Não tem aconselhamento, tem que estar aqui. No outro ano eu repetia o curso, e aí desses vinha 15, 20 pessoas, tiravam 2. E aí você levava para a equipe. Isso foi aos pouquinhos. No outro ano começamos a aconselhar. E geralmente um camarada, para se tornar membro do CAD, um conselheiro do CAD, ele precisa passar por um período de observador. A gente testa, né? Aqui eu posso falar, eles não estão assistindo, eu acho, tomara. Mas ele passa... Eles vão assistir. Então... Ele passa pelo menos 6 meses só indo na CAD. Não tem aconselhamento para eles. Eles só passam no treinamento e depois fica observando. E aí? Só isso. Vai ler, porque eles até brincam. A gente entra no CAD, tem que ler, tem que ajudar as pessoas, pagar as conferências, porque eles mesmos pagam as conferências deles, né? E eu falei, é isso aí, esse é o ministério. Então era algo assim, muito... exigia muito de cada pessoa. Não podia ser qualquer pessoa, né? Pessoa muito comprometida. E principalmente porque a gente estava abrindo o caminho mesmo, né? Mas começou a dar certo. Começou as pessoas apoiarem, a igreja começou a olhar para esse grupo com bons olhos e começou os aconselhamentos. E qual foi o lado bom? Que os aconselhamentos começaram a dar certo. Deus teve muita graça, assim, derramou muita graça na nossa vida, foi muito bondoso conosco, no sentido de que pessoas começaram a ter transformações de vida. Pessoas que nem eram da igreja. Tivemos uma mulher que, na época, ela ficou refém do marido, que era policial. E ela passou pelo CAD e tal. Hoje foi para a igreja, hoje tem a filha. E aí você começa a ver frutos. Quais frutos? Pessoas sendo transformadas. E nós, depois de um tempo, começamos a exigir o seguinte: todo mundo vai passar pela CAD. Então, primeiro os casais, todos os casais passavam 6 meses, um aconselhamento. Todos os casais da igreja tinham que passar. Por ser uma igreja pequena, obviamente é mais rápido, né? Vamos aí, sei lá, uns 2, 3 anos para passar a turma, porque também não tem muito conselheiro. E foi formando, chegamos a ter 11 conselheiros, se eu não estiver enganado, na CAD, leigos, né? Então é um bom grupo. Excelente grupo. E de sábado a igreja ficava movimentada, porque era sábado de manhã, então começava 9 horas da manhã, começava às 8, às 9 nós tínhamos o nosso devocional e estudo, porque todo conselheiro CAD tem que estar pesquisando. Então, durante o ano, ele apresenta pelo menos uma pesquisa sobre aconselhamento, não importa a área, é autismo, como aconselhar. Então, a gente teve várias pesquisas por ano. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Ao sábado, começou a movimentar muita gente na igreja. Então, passava ali em torno de 30, 35, 40 pessoas sendo aconselhadas no sábado pela manhã. E a maioria fora da igreja. Agora eu não sei se é agora que eu já dou as dicas, mas uma dica foi, temos que tomar muito cuidado, porque eu e o pastor Tiago, nós nos tornamos co-pastor de muitas igrejas. Devido à ABCB, as pessoas não conheciam, então eu ligava, pastor, é o seguinte, tem um caso assim na nossa igreja e tal, você pode me ajudar? Não, manda aí que a gente... E aí foi lotando a nossa... Eu lembro que teve uma época na minha vida que eu tinha 25 aconselhamentos por semana. Eu só estava fazendo isso praticamente, né? Tinha igreja, dava aula no seminário, todas essas coisas. Foi uma época bem interessante. Mas o que acontece? O que aconteceu? A gente começou a criar normas ou regras. Então, por exemplo, nós aconselhamos pessoas de outra igreja? Sim. Se o pastor ou o líder dela vem junto. Aí deu uma diminuída na demanda, tá? Então, nós temos aqui uma pessoa que tentou suicídio 3 vezes. Tudo bem, nós vamos atender, mas o pastor tem que vir junto. E começou a ir alguns. Muitos deixaram, né? E isso foi modelando a CAD em algo assim, de trabalhar com mais eficiência,
quando eu disse que eu queria falar as dicas, é justamente isso. Se você abrir uma clínica de aconselhamento e falar assim, está aberto para todo mundo, talvez você vai prometer algo que você não consegue cumprir. Se eu pedir pelo menos 10 pessoas que você conhece que precisam de aconselhamento, você vai falar, eu tenho 20. É a mesma coisa. Sim. E quando isso começa a criar corpo, uma clínica na igreja, as pessoas, muito bem. O vizinho, né? O vizinho, meu filho está assim. A irmã dele fala, então, na nossa igreja a gente pode te ajudar. E aí no sábado já está lá a fichinha da pessoa, e aí você começa a ter fila de espera, que aconteceu com a gente na CAD, ter fila de espera, porque a gente não tinha conselheiros para atender. Então você vê que foi algo meio que foi acontecendo, nós fomos aprendendo. Hoje nós já até ensinamos na ABCB como lidar, como montar mesmo, né? Quais caminhos você deve seguir, mas a CAD ela foi realmente como é aquele filho que bate a cabeça e vai aprendendo? Foi mais ou menos isso que aconteceu um pouco com a gente. Ainda hoje precisa de avaliações, reformas, eu acho que sempre terá, mas a gente aprendeu muito, a CAD foi crescendo dessa forma, um pouco na empolgação, no desejo de servir e foi lidando com isso. Pastor Carlos, para aquela pessoa que está nos acompanhando digamos, está com uma pergunta, o que é que eu faço para começar? Qual seria o seu primeiro conselho? Talvez aí o primeiro passo para ela desenvolver um plano aí para o próximo ano. Diz assim, ok, eu já fiz alguma coisa, mas o que eu faço? Eu quero ter uma CAD, ou quero ter um ministério de aconselhamento bíblico. Qual seria a sua palavra, assim, aquele passo a passo? Pelo menos uma ou duas coisas, eu acho que seriam já úteis para aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Certo. Hoje, e lembrando sempre que o que eu vou dizer aqui são conselhos, não Sim. são dogmas, tá? Fique bem claro. Não quer dizer que deu certo comigo, ou que eu ensino isso, quer dizer que não, que vai dar certo com a pessoa, Sim. ou que não, se ela fizer, vai dar errado se ela não fizer desse jeito. Nada disso. Então, a primeira coisa hoje que eu penso, quando você fala em montar um centro de aconselhamento, uma clínica ou um ministério, ponha ou inculque a mentalidade na igreja. Por quê? Geralmente as pessoas querem assim, né? Vou reunir aqui 3, 4 pessoas, vou começar a treinar no aconselhamento e aqui eu começo a clínica. Isso eu não vejo um bom primeiro passo. Por quê? Porque se a igreja não estiver com a visão correta do que seria esse ministério, do que implica, qual a missão dela, e aí eu já vou até pegar a grande comissão, qual é a missão da igreja, qual é o pensamento da igreja, a ideia de que todos devem estar crescendo, santificação progressiva. Se a igreja não tem essa mentalidade, uma clínica de aconselhamento ela pode ser problemática para a igreja, porque ali você pode criar um grupo seleto dos santos. Vai ter até o santo dos santos, né? Porque são os profissionais do aconselhamento, são aqueles que resolvem, porque não tem a visão correta. Então eu acho que o primeiro passo, se possível, dentro do ideal, mostre para a igreja qual deve ser a visão, o que nós queremos. Segundo passo, ainda dentro dessa visão, qual é a missão, qual seria, para que isso? Para adorar o Senhor. É uma forma de nós adorarmos o Senhor e representar o Senhor na igreja, na comunidade, nas pessoas ao nosso redor, se tornando relevante. Então a clínica é isso. Isso ajuda muito você saber, então, para que você serve. Pensando nisso, aí você começa a olhar, tendo o apoio da liderança da igreja, obviamente. Se não tiver o apoio da liderança, eu sugiro que você trabalhe primeiro com a liderança. Depois você começa. Porque quando você começa um trabalho e não tem o apoio, se esse trabalho, por acaso, fechar as portas, depois para recomeçar, é muito mais difícil. Porque eu quero, que nem aconselhamento. Não, eu já fiz aconselhamento, já. Isso aí. Outro cara tentou aí, não deu certo. Então, a melhor coisa é essa visão, entender o que eu faço, a liderança apoiar. E agora sim, você olha para a igreja e você assim, já vou achar
conselheiro pronto. Atende, vai que é pizza, né? E aí você olha, quem são o conselheiro que está pronto? Não, você não tem conselheiro pronto, nem nós somos prontos. O camarada que falava para chegar assim, não, pastor, eu entendo tudo de aconselhamento, corre desse cara. Não existe um conselheiro que conhece todo, não existe. Nós estamos sempre aprendendo, porque envolve a sua vida de intimidade com o Senhor, de amadurecer, santificação, todas essas coisas. Então, você olha para a igreja, tá vendo aquele rapaz? Ele é um camarada que eu acho que dá para investir na vida dele. E talvez você comece a investir numa área diferente, a área de comprometimento, a área de entender a visão. Depois que você tem 2, 3 pessoas, aí eu acho que sim. Vamos começar aqui? Já temos o apoio da igreja, assim, a visão. Lógico que nunca vai ser completa, mas você já tem mais ou menos, aí sim você começa. E aí você começa o quê? Data e hora. Por quê? Sabe, por exemplo, nós somos professores de seminário, e o que acontece? Se você não dá a data para o aluno, fala, até essa data aqui você tem que entregar, se você não entregar, se eu não aceito mais, o que ele faz? Ele só vai entregar o trabalho. Então você põe a data e você põe o horário, além de você conseguir mensurar o comprometimento daquelas pessoas que você está trabalhando, que você escolheu para fazer essa clínica, você começa a marcar o ponto, marcar o local para as pessoas da própria igreja. Eles dizem, então eu sei, sábado de manhã, pode contar. No nosso caso hoje, agora nós mudamos para sexta-noite, né? Devido a São Paulo, muitas pessoas, elas preferem a noite, né? Período noturno do que... Então nós mudamos porque teríamos mais adeptos, mais pessoas para atender. E você começa a marcar. Eu acho que isso seria fundamental. Feito isso, é estudar. Começar a estudar, pesquisar. Hoje, eu digo que você deve ter bons amigos conselheiros. Não existe carreira de conselheiro solo. Não existe. Aquele é o papa do aconselhamento. Não existe. O que existe é uma rede de conselheiros, onde Deus vai usando cada um conforme vai acontecendo, e um vai ajudando o outro. Um estimula, um incentiva, o outro, você está indo para um caminho perigoso. Isso é bom. E na formação desse centro, então, na hora que você começa a estudar, pega o seu grupo, começa a fazer conferências, cursos, leitura, põe para pesquisar. E por que você não deve começar com 50 pessoas na sua clínica? Porque eles vão ter que ver você aconselhar. Eles vão ter que observar você aconselhar. Inclusive, eu faço assim, quando eu estou nos meus casos, a pessoa, o observador, a gente chama, né? Ele entra na sala antes, então aí tem o aconselhado, eu aconselho, o aconselhado sai, e só ficam os observadores, e eu começo a fazer perguntas para eles. Por que eu fiz tal pergunta? Por que nessa hora aqui eu ofereci um lenço para a pessoa? Como assim? Por que eu fiz uma brincadeira assim? Por que agora eu falei sério, com a cara fechada? E aí os observadores, eles vão interagindo e eu vou passando a experiência para eles. Então eu acho que o caminho é esse, e pensar que não é assim, não é micro-ondas. É um processo. Você quer uma clínica? Pode pensar 1, 2, 3 anos. Se você nessa geração nossa, né, que tudo é rápido, fast food, não vai funcionar com a clínica. Pode até, de repente, você tem lá 50 conselheiros, aí no outro ano você vai ter problemas para resolver entre os conselheiros e aconselhar os conselheiros, porque os aconselhados estão te processando. Vai ter que aconselhar os conselheiros e os aconselhados. Exato. Então, pensando nisso, só para o processo de ser um conselheiro, porque acho que foi muito boa essa sua palavra, no sentido de que nós não somos profissionais. Uhum. Acho que o título do livro do Paul Tripp exemplifica muito bem, né? Nós somos instrumentos nas mãos do Redentor, quer dizer, pessoas que precisam de transformação, né? ajudando outras. E então a questão é, mesmo que a pessoa ela tenha leitura, mas a primeira disposição é o serviço, né? É o servir com graça, com amor àquela outra pessoa, né? Uma coisa que a gente utilizou na nossa igreja, foi bom para nós, o camarada que é da CAD, ele é exclusivo da CAD. Mas eu gosto de cantar.
ou canta ou aconselha. Por quê? Porque a gente não queria pessoas divididas devido ao tanto que a gente exige de um conselheiro. Leitura, devocional, estudo, pesquisa. Então, a gente começou a trazer essa mentalidade para a igreja. Você foi chamado para servir aonde? Na música? Na música. Por exemplo, eu tenho um senhor lá que ele só coloca água para nós nos filtros, nos andares lá. É o ministério dele, vai pôr água lá para você ver. Mas ele entendeu que já que ele tem certas dificuldades, escolaridade e tal, é o ministério dele. Pronto, acabou. Pastor Carlos, muito obrigado pela sua vinda aqui. Nós somos muito abençoados. Muito obrigado pelas palavras, pelos conselhos. Eu acredito que todos nós nos enriquecemos. Nós estamos já no final do nosso programa, mas antes de nós acabarmos o nosso programa, eu vou passar a palavra para o pastor Tiago, que tem uma indicação a ser feita. O nosso propósito aqui é muni-los de informação, né, com pessoas que têm experiência nessa área e que estão dispostas a servir, também com literatura boa que você pode ter base. E hoje nós vamos trazer nos próximos programas, vamos selecionar mais literatura, mas eu recomendo você ler este livro sobre aconselhamento bíblico, tá? Aconselhamento bíblico cristocêntrico, mudando vidas com a verdade imutável de Deus. Eu acho que se o pastor Carlos for o garoto propaganda, será mais fácil, porque pode focar a câmera e mostrar. Do James McNa, do Bob Kellyman, Steve Ayers. É um livro onde ele é dividido em duas partes, tá? A primeira parte vai falar sobre questões práticas, assim, no sentido de pessoais, de visão, né, de suficiência bíblica. E na segunda parte do livro ele vai falar como, dentre tantas coisas, como começar a pensar no ministério de aconselhamento bíblico na igreja local. Então eu recomendo para você que quer conhecer um pouco mais de forma geral o aconselhamento e a prática dele, começando a leitura por este livro, e na próxima semana nós traremos mais literaturas aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas suas perguntas. Por favor, deixe a sua pergunta no chat. Se nós pudermos responder, nós vamos responder as suas perguntas. Nós vamos ter outros convidados, outros homens de Deus, pastores, envolvidos com o Ministério de Aconselhamento Bíblico, com o Centro de Aconselhamento, pessoas que têm vivido isso no Ministério Pastoral e têm visto Deus operando coisas maravilhosas, aprendendo de diversas formas. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia e até a próxima quinta-feira.